Hoje vamos contar um pouco mais o que levou o nosso amigo Sandro a visitar o Himalaia. Olá, Sandro. Obrigado mais uma vez por estar dando entrevista para o nosso programa. Fique à vontade. Ô Big, o prazer é meu amigo. E desde já quero agradecer, inclusive no outro programa que nós fizemos aí, recebi várias mensagens de vários amigos e é um prazer poder estar novamente conversando sobre o motociclismo com você. Que bacana, hein? Esse feedback é muito gostoso a gente ouvir, Sandro. Vendo que o motociclista, a gente quer realmente valorizá-lo, né? Essa é a ideia nossa, é mostrar as coisas boas do motociclismo. Isso que esse feedback é muito bacana. Sandro, sobre a viagem, hoje você vai falar sobre essa viagem emblemática que você fez, né? Indo lá para a Índia. Gostaria que você contasse para a gente como que aconteceu, quem teve a ideia, quantas pessoas foram, da onde que surgiu toda essa viagem. Nós estávamos em 2016 num evento de moto em Urubici, Santa Catarina, um evento do VMAS, que é Viagem de Moto América do Sul, e lá o Joel Reynolds, o Bigode, começou a nos provocar a fazer uma viagem diferente, né? Uma viagem para algum lugar que a gente nunca tivesse ido, como a gente já tinha viajado a América do Sul quase toda, o Brasil todo, então a gente escolheu um local diferente. E lá, nesse dia, existia em cima do bar que nós estávamos um globo, daqueles globinho de plástico, e ele rodou o dedo lá e parou na Índia. E aí decidimos ir para a Índia, né? Então a ideia saiu dessa brincadeira do Joel, né? Infelizmente, no ano, antes do final do ano, daquele ano, num acidente onde um motorista embriagado furou a preferencial e acabou atingindo o Joel e infelizmente ele veio a falecer, né? Então perdemos o Joel, o nosso amigo Bigode, um conciliador de vários motociclistas do Brasil inteiro. E aí a ideia de irmos para a Índia deu uma esfriada, né? E na sequência disso, a família optou na época por cremar, né? Em vez de fazer um enterro normal, ele foi cremado. E aí surgiu, alguns meses depois, a ideia de darmos sequência à viagem para o Himalaia, tá? E nessa sequência, o Nelson, que é um dos que foram conosco, ele teve a ideia de ir à família do Joel e falar que nós iríamos, se eles permitissem, levar as cinzas dele ao Himalaia. Então a ideia surgiu daí. Certo. É uma história forte, né? Uma história assim que o motociclista, a ideia veio do Bigode, né? Eu não tive o prazer de conhecer. É os irmãos lá de Santa Catarina? Sim. E vocês depois honraram e levaram as cinzas dele, é isso? Aí nós fizemos essa organização, fomos para a Índia. Então fizemos todo o levantamento do que precisava, a documentação, é uma cultura diferente, um país totalmente diferente, e acabamos que fomos para a Índia, tá? Então saímos daqui, pegamos uma autorização inclusive para levar as cinzas dele e fomos ao Himalaia, um país totalmente diferente de tudo o que a gente possa imaginar, tá? Eu friso isso porque desde a cultura, desde o momento que nós chegamos lá, eles não se tocam, os cumprimentos são à distância, os costumes deles são outros. A gente teve já na chegada do hotel, que eu fui tomar banho, chegamos, fomos para o hotel, aí lá no quarto tinha, dentro do banheiro do hotel, tinha um balde com um caneco, e aí era um hotel tradicional, vamos dizer assim. E aí eu fui, posterior a isso, descer lá na recepção, falei, ó, acho que a atendente que faz a limpeza esqueceu o balde lá dentro do apartamento, né? E daí a moça da recepção falou, é a sua primeira vez na Índia? Eu falei, sim. E daí logo após isso, né, ela falou, o senhor vai saber para que serve o balde. E nós ficamos com aquilo na cabeça, e como a gente ia para o interior para seguir a viagem, pegar as motos e daí fazer toda a parte da Índia, né, do norte da Índia, perto do Nepal, China, Paquistão, aí
no primeiro dia já subsequente, no banheiro do local que nós ficamos, tinha apenas um balde, um banquinho e um caneco. E aí eu entrei, chamei o atendente lá do local, falei, como é que faz no chuveiro? Ele falou, o chuveiro é esse balde aí. Ele falou assim, o senhor senta no banquinho, pega o caneco e toma banho. Porque como eles são um país onde a escassez de água é muito grande, então eles usam um balde, né, para tomar banho. Então eles têm uma forma deles também poupar a água, que é uma dificuldade que eles têm lá. Olha, essas histórias aí ficam marcadas, né, Sandro? Mas conta pra gente, o motociclista, qual que foi a maior dificuldade de pilotar as motos lá nesses locais? Nós lá na Índia utilizamos as motos Royal Enfield, que eram as motos que tinham lá. Nós locamos, nós fomos em 12 pessoas, né? 11 e mais as cinzas do Bigode. Né? Um grupo de Florianópolis, que é o grupo da quarta do Bigode, e juntamente comigo, por já ter feito várias viagens com eles. Então lá a maior dificuldade foi, a mão lá é inglesa, né? Então a gente já teve dificuldade em andar ao contrário do que a gente anda aqui, que parece fácil, mas cada vez que você vira num lugar, você tem a tendência de entrar na pista nossa aqui, então a gente teve uma certa dificuldade nos primeiros dias. Tá? E lá é muito precário, entendeu? Não tem asfalto, a maioria dos trechos foi de off-road, então nós andava praticamente o dia inteiro, até rimos no primeiro dia, onde o guia falou, nós vamos fazer hoje 200 quilômetros, vamos sair às 8 da manhã e vamos chegar às 5 da tarde. Aí todo mundo falou, nós fizemos 30 horas de voo, fizemos uma viagem gigante para andar 200 quilômetros por dia, né? E a gente viu já no primeiro dia que esses 200 quilômetros demoraram quase o dia inteiro, porque nós tivemos que cruzar alguns rios, a gente tinha que parar, pensar por onde ia passar, e isso é comum lá, porque é um país muito pobre. Então a gente teve uma certa dificuldade até na locomoção. Certo, Sandro. Quantos dias ficaram lá e quantos quilômetros vocês andaram ao todo, Sandro? Nós ficamos 23 dias na Índia e sendo 15 dias andando de moto. Né? Então nós nos deslocávamos de uma cidade para outra. Lá não são cidades como aqui, planejadinhas, com quadras e tal, são vilarejos. Então a gente tinha uma certa dificuldade, né? Desde essa do banho, como a utilização do sanitário. Lá eles não têm um vaso sanitário como aqui, entendeu? Eles têm por ser o costume deles, a gente faz a utilização do vaso em pé, né? E eles também não têm o costume de usar papel higiênico, né? Eles têm o costume de, após as necessidades, lavar, né? Então nós também tivemos um susto nesse momento, porque a gente pediu papel higiênico e veja o que é cultura, né? Para eles, nós parecíamos mal educados, né, por não lavar e por usar um papel higiênico. Então, desde aí começou esse choque cultural. Né? Então, essas dificuldades a gente vivia diariamente. Esse choque cultural que marca mais, né, Sandro? Na parte da moto, vocês andando, teve alguma fase, uma situação que te chamou a atenção? Já é para moto, coisa parecida? A maior dificuldade era fazer as cordilheiras, né? Você vê, nós andamos nas 3 rodovias mais altas do mundo, sem asfalto, então a gente tinha uma certa dificuldade. A rodovia de mão inglesa, mesmo com estradas pequenas, a gente tinha que respeitar a mão inglesa. Então sempre que encontrava um outro veículo, a gente tinha que usar o lado do penhasco. Né? Então a gente tinha dificuldade com as motos, pela situação da mão, né? Porque nós estávamos andando numa mão inglesa. E o fato de se locomover o dia inteiro nesse off-road aí, as motos sofriam bastante. Eu imagino. Sandro, o que eu passo para você assim? Nessa história que se contou, é uma história que muitos gostariam de fazer, mas foi uma história diferente, né? Pelo fato do Bigode, vocês levaram lá, honraram, né? Ele que teve essa ideia. Vocês foram para lá e firmaram, né? Eu parabenizo você e a todo o grupo que fez parte dessa expedição, né? Parabéns. E esse programa é em honra, então, do nosso amigo Bigode, né, Sandro? Deixa sua mensagem, obrigado pela essa entrevista. O Joel era uma pessoa diferenciada. Ele agregava muito os motociclistas, era amigo de todos
e foi uma honra para nós poder levar as cinzas dele ao Himalaia. Fizemos lá uma oração, levantamos um altar lá, que é um dos costumes deles também, com pedras, e lá deixamos as cinzas do Bigode. Então a honra de poder falar dessa história e de compartilhar com vocês é totalmente minha e com certeza dos meus amigos da Quarta do Bigode. E para aqueles que quiserem ter um acesso maior, nós temos lá no meu YouTube, se você me permitir, lá no meu YouTube tem um vídeo dessa viagem de 40, 45 minutos, onde vocês podem acompanhar tudo sobre a Índia e sobre essa viagem. Sandro, novamente muito obrigado e até a próxima. Um abraço.